Amém? Eu gostaria de estar falando sobre uma pessoa, não menos importante, mas uma pessoa que eu gosto de falar muito, muito mesmo. Eu gosto muito porque eu tenho descoberto que a palavra do Senhor ele vai se renovando, né? E essa pessoa, ele é falado em Reis, ele é falado em Crônicas e também é falado em Isaías. Então, em cada livro tem uma narrativa diferenciada e cada uma com mais detalhes. E me chamou muita atenção que estava lendo lá em casa outro dia de manhã, um sábado de manhã, e eu só li uma parte assim, que o Senhor falou, então. Aí eu falei assim, interessante. Aí eu fui caçar o que estava. Depois, assim, que a gente achar o versículo, vai caçando o contexto para ver o que está acontecendo. Então, aí me chamou a atenção, que eu falei assim, Jesus, o Senhor fala aqui, até aqui o Senhor fala dessa pessoa, o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei muito importante, um rei notável. Ele foi um rei que andou realmente reto perante o Senhor. Ele realmente fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele não fez o que o pai dele fez, Acaz, o que era mal perante o Senhor. Ele fez o que era reto. Então ele foi realmente chamado, né, um rei importante. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. Ele colocou a casa do Senhor em ordem, colocou Israel em ordem, porque ele removeu todos os altares. Ele tirou todo tipo de idolatria que havia em Israel. Ele removeu tudo, ele colocou tudo em ordem, para que o Senhor fosse adorado, para que o Senhor fosse ali engrandecido. Ele sendo o rei, ele não buscou opinião de homens alheios, ele buscou o Senhor, ele buscou arrumar a casa do Senhor, porque ele queria ser pelo Senhor direcionado. Embora teve aquela guerra lá na frente, mas antes de ter essa guerra toda, ele colocou Israel em ordem. Ele colocou a casa em ordem. Por que eu estou falando isso? Porque ele era um rei. Um rei, quando falava, né, as coisas, todo mundo tinha que obedecer. Mas também tinha aquelas pessoas que não, os príncipes que muitas vezes não estavam assim, a favor, ia contra, fazia buchichos, né? Mas ele não se deixou levar pelas outras pessoas, ele se deixou levar pelo Senhor. Então vamos estar lendo 1 Reis 18. Deixa eu ver se é o 18. E é isso mesmo. 18, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Jesus. Eu vou estar lendo nesse momento, até o 7. Depois eu vou só destrinchando para a gente não ficar muito tempo, né? Para a gente poder, assim, comer bem, absorver bem a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar lendo então. Ezequias, o meu texto assim, Ezequias restabelece o culto do Senhor. 18. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Segunda Reis, eu falei, gente, perdoa-me, me perdoa mesmo. Segunda Reis, povo de Deus. Muita calma nessa hora comigo. Eu ainda falei devagar. 2 Reis 18. Amém? Aleluia. Então, sucedeu que no 3º ano de Oséias, rei de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai, Davi. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia,
os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Essa aqui, aí vai continuar, depois eu volto aqui. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se voltou contra o rei da Síria e não o serviu. Olha que coisa linda. O Senhor é perfeito, né? Então, como comecei falando, ele retirou todos os altos, quebrou todas as estátuas. Esse tempo aqui que eu estou falando aqui, no caso no versículo 4, tá? Essa serpente, ela é falada lá em Números. Essa serpente foi aquela serpente que o povo de Israel tinha que olhar para não morrer, porque eles estavam murmurando contra Moisés, né? Eles queriam água, queriam comida. Aí começaram a murmurar contra Moisés. Aí o Senhor mandou aquelas serpentes para poder picar e morreu muita gente. Aí eles falaram com Moisés. Moisés clamou ao Senhor. O Senhor direcionou para ele fazer o quê? Uma serpente de bronze. Para quem olhasse para aquela serpente, não morresse. Interessante que essa serpente, ela foi conservada até aqui. Eu fiz uma pesquisa. Sabe quanto tempo ficou desse período do deserto até aqui? 700 anos. 700 anos são 7 séculos. Cada século é um ano, é 100 anos, né? Então, foi muito tempo eles ali, né? Uma coisa que era para curar, somente para poder, tipo assim, o Senhor levantou por ele livrar, eles conservaram, e depois aquilo ali virou o quê? Uma coisa o quê? De adoração a ídolo. Virou um ídolo. Se colocou o quê? No lugar, além de ter esses altos aqui, ter esses, no caso, esses ídolos, essa idolatria toda a outros deuses, ainda tinha mais esta serpente, que era uma coisa que Deus deu para poder abençoar o povo. Não foi para ser idolatrada. Que quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o Senhor nos dá algo para nos beneficiar e nós acabamos colocando esses benefícios no lugar do Senhor, removendo, tirando o Senhor do lugar de prioridade, de primazia, para estar adorando aquilo que Ele me deu para minha benéfica, para ser benefício a mim. Então o povo de Israel estava fazendo isso. O povo de Israel estava adorando além dos outros, até porque aqui não tinha só o povo de Israel, tinha vários povos juntos. Mas o povo de Israel conhecia a lei do Senhor. Ninguém aqui era ignorante. Mas eles... Então, quando Ezequias, aleluia, veio, glória a Jesus, e limpou a casa, ele limpou o mesmo. Ele colocou em ordem tudo. Colocou em ordem também o templo, os sacerdotes, os levitas, a ordem do culto. Ele colocou ordem em tudo. Quer dizer, ele foi na contramão dos que os reis faziam. E é uma coisa muito linda, porque ele era uma autoridade. Ele era uma autoridade, porque os reis do passado, eles eram autoridade, o que eles falavam era tudo, né? Era chancelado. Então, o que eles falavam não tinha revogação, mas ele não tinha. Ele procurou viver, foi a vontade do Senhor. E eu estava aqui, no caso, pesquisando e falando, né, que essa serpente, no caso, no caso, o povo que olhava para ela, era curado. No Novo Testamento, né, o Senhor foi levado na cruz, né? O Senhor foi levantado no madeiro, porque para poder, no caso, nos trazer vida, para quando a gente olhasse para Ele, a gente recebesse que é a salvação. No deserto, aquela serpente, aquela salvação era para a cura do corpo humano. O nosso Cristo não. No Novo Testamento, Ele foi erguido do madeiro para a salvação da vida, para a vida eterna. Então, como é gostoso a palavra do Senhor, como ela, sabe, ela vai confirmando uma coisa com a outra. E muitas vezes, mas por quê? Assim, gente, o nosso Deus, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, como está falando, então olhar para o Senhor é ter vida. Olhar para o Senhor é a graça imerecida.
olhar para o Senhor naquela cruz do Calvário, naquele madeiro ali, sabe, exalando amor por cada um de nós, cada sangue ali, cada gota de sangue ali descido naquele madeiro por mim, por você, foi para que a gente não estivéssemos aqui hoje, aqui juntos, buscando, sendo fortalecido no Senhor. Porque ninguém pode te fortalecer, o homem não pode te fortalecer, o homem é falho, o homem é de ânimo dobre, o homem é pecador. Quando o homem decide não andar nos caminhos do Senhor, o povo todo corrompe, né? Porque era assim no passado. No passado assim, se o rei não fosse, segundo o coração do Senhor, não servisse ao Senhor, o povo todo ia também juntinho, também errando também. Porque eles iam, tipo assim, eles eram como cegos. Se o rei fosse cego também, eles iam também juntinho com ele e ia. E hoje em dia nós temos o privilégio. Nós temos o privilégio, porque naquela época eles não tinham a Bíblia, eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham quem direcionasse. Ali, só o homem, quando o homem tinha um coração que vem sendo ensinado, desde criança, que realmente queria se voltar para o Senhor, que realmente quisesse realmente buscar a face do Senhor, é quando o povo realmente se dava bem, porque fora isso, Israel sempre estava indo, depois que Ezequias morreu, depois de 119 anos que ele morreu, o povo foi a cativeiro, porque começou a fazer tudo que era mal perante ao Senhor, porque o rei que veio depois dele não seguiu os passos no caso de Davi, de Ezequias. Gente, como é importante nós seguirmos os passos do Senhor. Como é importante nós estarmos com os ouvidos atentos ao que o Senhor fala conosco. Pode ser uma vírgula, mas essa vírgula fala muita coisa. Fala muita coisa. Então vamos seguindo aqui. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Deixa eu continuar aqui. Só um minutinho que eu sair daqui da... No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes, nem depois dele. Gente, eu lembro de uma pessoa que falou que teve assim, um versículo parecido, foi Enoque, que fala que andou com Deus. É lindo quando a pessoa se dispõe realmente a andar com o Senhor, a buscar, a renunciar tudo e todos em prol do Senhor. Porque a nossa recompensa não vem de homens, não vem de carros, não vem de cavalos, só vem do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que agindo Ele, quem impedirá? Se Ele abrir a porta, ninguém pode fechar. E se Ele fechar, ninguém pode abrir. Quando a gente se dispõe realmente a andar com o Senhor, a não andar segundo os conselhos dos homens, a não andar segundo os conselhos do mundo, a não andar na reta do mundo, nós realmente somos vencedores. Porque o nosso Deus, porque a gente vai ver que o povo de Israel não era um povo, gente, de guerra. Era um povo tranquilo, era um povo de agricultura, era um povo que realmente ali era de paz. Mas o Senhor queria mostrar para eles que Ele era o general. Que havia uns anjos, havia o Senhor dando ordem aos anjos a respeito de cada um deles. Quantas vezes a gente leu aqui na Bíblia, as guerras foram vencidas com números menores, como os de Gideão, só com 300. Quantos reis foram vencidos? E hoje em dia, sabe, muito eu fico observando que nós mesmos, século 21, a gente muitas vezes duvida muito do Senhor. Duvida muito do que Ele pode fazer. Duvida muito do que pode acontecer caso eu me lance nele realmente de verdade. Se eu mergulhar realmente nos rios do Senhor, o que pode acontecer comigo? O que podem dizer de mim? Mas Ezequias, ele não quis saber disso. Ele, quando ele removeu esses altares aqui todos, ele rompeu com gerações. Era muita geração de gente ali queimando incenso. Não era um ano, era muitos e muitos anos até chegar a ele, para mudar a história de Israel. Ele falou assim, como a gente fala, no meu expediente não.
No meu expediente, no meu turno, não. No meu turno vai ser diferente. No meu turno vai ter pessoas transformadas. No meu turno vai ter famílias transformadas. Vai ter realmente pessoas alcançadas. No meu turno, não. Eu posso não conhecer, mas eu vou buscar conhecer esse Deus. Eu vou buscar conhecer. Porque nessa época aqui, Isaías estava com ele. Isaías estava junto com ele. E eu creio, e nenhum de nós conhecemos o Senhor de todo. Nós prosseguimos em conhecer o Senhor, não é isso? Ninguém conhece, eu pelo menos não conheço o Senhor de todo. Eu não sei o que pode fazer na minha vida, para falar que pode fazer coisas infinitamente mais do que pedimos e pensamos, não é isso? Que os pensamentos deles são maiores do que os nossos caminhos deles. Então, eu não sei do que pode fazer. Mas se eu me propuser, realmente, de verdade, não no superficial, não no aqui, agora que eu estou olhando, Senhor, realmente, devidamente, nesse momento, eu me comprometo de verdade em assumir realmente um compromisso sério contigo. Porque ele assumiu um compromisso sério com o Senhor ali. Ele não quis saber fazer barganha com rei nenhum. O único que ele fez, o que ele fez? Foi com o Senhor. Porque com o Senhor, porque depois disso, ele vai dizer, quando o rei Císara vai falar, o rei da Síria vai lá querer tomar, fazer gracinha com ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, porque Rabissaque foi lá ficar perturbando, né, o rei da Síria, mandou os seus, como diz o nome, os seus vassalos lá, né, para poder ficar, sabe, aquelas pessoas que vão alfinetar você, vai lá te alfinetar. Não, mas você está fazendo isso agora? Mas você era assim antigamente, mas você fazia isso. Quem é você agora para poder fazer alguma coisa? Mas do meu passado, vai falar que o Senhor faz, eis que eu faço nova todas as coisas. A Bíblia que eu aceito o Senhor Jesus como único, realmente eu aceito Ele, tá? Como único e Senhor e Salvador da minha vida, como eu realmente aceito, pode vir o que vier. Os alfinetes que vierem, as pedradas que vierem, tudo que vier, que eu vou ficar firme no Senhor. Porque, como eu falei, agindo o Senhor, quem impedirá? E ele, depois que ele botou a casa toda em ordem, gente, depois que ele arrumou tudo, que ele se fortificou no Senhor, aí vai dizer lá em 2 Crônicas, né, 32, achei muito lindo. Porque ele fez assim, realmente, ele reformou a Jerusalém. E isso é lindo, porque, gente, eu vejo assim, quando nós realmente nos entregamos para o Senhor de verdade, sabe? A gente realmente somos transformados. A gente realmente somos transformados de verdade. Até o nosso falar fica diferenciado. Porque a gente não vai falar como as pessoas lá de fora falam. A gente vai falar com a língua do céu. Até porque somos cidadãos do céu. E tudo que a gente fala, assim, oh, Deus te abençoe, olha, Deus renove suas forças, oh, Deus te capacite, oh, Deus te cure. Isso é a linguagem do céu. Quando você fala com alguém abençoando sempre, finalizando, abençoando sempre uma pessoa, é a linguagem do céu. Porque você está abençoando a pessoa. Deus te abençoe, olha, Deus vai renovar suas forças, Deus vai te capacitar. Olha, bom trabalho, vai com Deus. Sabe? Isso é a linguagem do céu. É uma outra linguagem, é uma linguagem que o mundo não conhece. Ele vai achar que você vai assim, está debochando de mim, mas não, você está abençoando. Você está quebrando cadeias, porque nós somos embaixadores do reino. Então nós temos que ter um outro tipo de linguagem, um outro tipo de falar, um outro tipo de proceder, porque nós fomos empossados para isso. Fomos empossados para isso. Quando nós aceitamos Jesus, somos batizados, passamos a ser embaixadores de Cristo nessa terra. Então eu e você já fomos empossados para poder, quando abrir nossa boca, devidamente falar, abençoar vidas, não maltratar. Porque quando nós murmuramos, nós deixamos de falar a língua do céu. Quando nós fofocamos, deixamos de falar a língua do céu. Temos que vigiar o que nós andamos falando. A quem nós estamos dando poder para agir. Se é o Senhor ou se é o diabo. O que nós falamos tem que glorificar
ao Senhor. O que nós pensamos tem que glorificar ao Senhor. Porque quando a Carol estava cantando, o que ela estava falando? O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E se a gente falar de outra coisa? Assim, ó, fala de outra coisa. Entendeu? O ambiente muda quando nós abrimos nossa boca e profetizamos. E proferimos palavras do céu. É igual a nossa casa. Quando a gente começa a orar, expulsar os demônios que querem entrar, querem invadir, fazer gracinha, não muda, o ambiente não muda, a atmosfera não muda, fica tudo mais calmo, tudo mais tranquilo, não muda. É simples. É porque muitas vezes nós não nos atentamos o que nós estamos falando. Porque depois que ele realmente assumiu esse compromisso, ele falou assim no versículo, como eu falei, deixa eu falar de novo, 2 Crônicas 32. É isso que eu falei mesmo? Então tá bom. Depois que o pessoal de Senaqueribe veio lá perturbar ele, aí o pessoal ficou tudo empolvorosa, né? O povo ficou empolvorosa. Aí ele falou lá no 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ele não usou a palavra da covardia. Ele não ficou com medo. Não, ele deu uma palavra de ânimo, a palavra do céu para aquele povo que estava tudo empolvoroso, que não estava crendo. É igual o pastor Abel chegar aqui e falar com... O que ele falou agora? Ele falou assim, vamos orar para a missionária Simone, para ter uma palavra do Senhor. Gente, palavra do céu. Troque o nosso vocabulário pela palavra do céu. Busque, Senhor, eu quero palavra do céu. Eu quero poder proferir as palavras do céu. Porque nós temos a palavra do céu na nossa mão aqui, ó, é a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra do céu, porque quem está no céu é o nosso Deus. Ele é o verbo vivo, ele está aqui, ó. Cada letra, cada palavra, cada vírgula. Quando eu decreto, falo que o Senhor envia anjos dando ordem ao meu respeito, o Senhor vai enviar os anjos ao meu respeito. Isso é palavra do céu, palavra de vida. Isso traz vida, isso nos dá uma injeção de fé em cada uma de nós. Aí vai falar que, gente, eu achei muito lindo, porque ele falou isso, aleluia, glória a Deus. E aqui vai falar mais uma vez, lá no mesmo... 2 Crônicas 32, lá no 12, vai repetir. Aí esse Abisaque vai falar para ele assim: não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Olha o inimigo falando. Olha o inimigo afrontando. O inimigo está afrontando. Pensa bem, gente. Ainda vai falar assim no 15, o inimigo: agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Isso aqui é a palavra da terra, do inimigo, afrontando. Para que ele levanta? Para cair, não é isso? É para cair que ele levanta. Ele levanta para cair. Aí, eu achei lindo, gente. Lindo, lindo. Aí vai falar assim no 19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos de homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, aleluia, filho de Amós, oraram
por causa disso e clamaram ao céu. Coisa maravilhosa. Ele não ficou atordoado, apreensivo, não. Porque ele já tinha preparado tudo. Ele já tinha um alicerce fixo ali. Ele preparou um alicerce ali. Uma coisa fixa, uma coisa firme. Tanto que ele decretou aqui, gente, no 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais. É lindo. É lindo quando o povo de Deus se alimenta da palavra do Senhor. Porque quando abre, jorra rios de águas vivas. Que jorra, e aí onde é derramado, traz vida, traz cura, traz libertação, traz restauração. É igual como o bispo passou no domingo aqui, sobre o Negueb. Aonde o rio chega, vai trazendo vida, vai mudando a história, É para isso que o Senhor nos chamou, para mudar a história de outras vidas, a minha e a sua. Ou com palavra, ou sem palavra, mude a história de alguém. Mude a história. Aleluia. Aí, o 21, gente, o 21 falou assim, então. O então que eu falei para vocês no começo, lembra? Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados o guiou. É maravilhoso quando a gente realmente se prontifica a estar na posição que o Senhor quer, porque em tudo Ele direciona, em tudo Ele ministra, em tudo Ele te dá estratégia, em tudo. O que Ele fez aqui? O rei Ezequias começou o quê? Primeiro o quê? Limpando a casa. Limpando tudo, tirando tudo, todos os deuses, tirando tudo, para que não ficasse nada ali escondido, para que nada viesse impedir o agir do Senhor, o fluir do Senhor, o milagre que o Senhor tinha para o povo de Israel. Primeiro limpou tudo. Assim na nossa casa, lembra quando, da dracma perdida, que aquela moça perdeu a dracma perdida, o que ela fez? Ela limpou a casa toda, desarrumou a casa toda, não é isso? Acendeu a luz, depois que ela limpou tudo, que ela achou a dracma, o que ela fez? Ela festejou. Mas primeiro ela fez o quê? Ela limpou a casa toda. Toda. Assim é a nossa vida. Nós estamos em processo de limpeza de casa. Até o nosso Deus voltar, estamos em processo de limpeza de casa. E cada vez mais nos limpemos, cada vez mais nos santifiquemos, cada vez mais nos prostremos, cada vez mais renunciemos. Porque se nós não entendermos a linguagem do céu, a linguagem do mundo vai nos confundir. Porque está na palavra também, né? Se possível, acho que enganarão a muitos, não é isso? Mais ou menos assim, porque os escolhidos. Então, se eu não souber a linguagem do céu, se eu não me posicionar, se eu não crer, se eu não viver, não tem como eu entender o que o Senhor está falando para mim. Não tem. Porque mesmo quando ele fica em silêncio, ele está trabalhando. E muitas vezes ele está em silêncio e nós estamos querendo nos movimentar. Se ele não está movimentando, quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o que levava o povo? Não era a nuvem, né? E a coluna de fogo. Quando a nuvem parava, todo mundo parava, né? Porque se andasse sem a nuvem, não estava fora da proteção do Senhor. E nós temos que andar conforme o Senhor quer que nós andemos, debaixo da nuvem, com a coluna de fogo nos guiando, porque a coluna de fogo vai desbaratando todo o exército de Satanás à nossa frente, porque as trevas não têm comunhão com a luz, e onde a luz chega, as trevas todas são todas dissipadas. E o Senhor forja um povo que saiba ouvir a sua voz, que conheça a voz do bom pastor.
o Deus de obras completas nos escolheu e vai aperfeiçoar a obra até o dia que Ele voltar. Que venhamos ficar com essa palavra em nome de Jesus.